Fala pessoal, voltei aqui depois do meu último vídeo que eu comentei aqui que eu fiz o primeiro voo e acabei perdendo o drone. Eu voltei aqui nesse vídeo para tentar pensar aqui um pouco no que foi que eu errei durante aquele primeiro voo e vou fazer isso aqui treinando aqui no nosso simuladorzinho aqui, o Liftoff, enquanto a gente vai conversando aqui, mas para pensar aqui no que eu poderia ter melhorado naquele primeiro voo, né? Aqui no simulador, eu já tô com um bom tempo de prática aqui no simulador, já fazendo uns voozinhos legais aqui. Ó, eu peguei até esse drone aqui um pouco mais leve para começar a aprender um drone menos potente, né, do que um drone 6S. E eu vou listar aqui os top 10 erros que eu tive durante o meu primeiro voo lá com o drone 6S lá que eu montei de 5 polegadas. E aqui o 10º erro que eu acho assim que eu cometi foi não deixar um telefone ou identificação no drone para, se caso eu perdesse ele, né, que foi o caso, alguém identificasse ali pelo número de telefone ou e-mail, qualquer que seja a identificação, né, colocar alguma coisa para a pessoa que achar o drone talvez tentar devolver, né. O meu não tinha nenhuma identificação, então se alguém achou o drone, possivelmente ela não vai conseguir saber que eu perdi, né, nem fazer a devolução do drone. O nono erro que eu acho que eu cometi lá, teve até muitos comentários aqui que teve comentando sobre isso, que é usar a antena que vem no VTX e a antena do óculos, né. Eu poderia ter comprado uma antena melhor, colocado uma antena melhor ali no drone, né? Não usar aquela antena pequenininha que veio no VTX. Talvez isso poderia ter me ajudado a ter um alcance maior ali durante os voos. O 8º erro, eu acho que foi não ter colocado os LEDs de indicação do drone, né? Eu poderia ter colocado os LEDs nas pernas do drone lá, a parte da frente, a parte de trás, colocado ali cada um de uma cor para eu saber aonde que ele está no céu e também saber a posição, né? Se ele está voltado com a frente para mim ou com a frente voltada para o outro lado, né? Isso poderia me ajudar também na hora de eu olhar para o céu e já achar ele mais rápido e também conseguir trazer ele de volta para mim de uma forma mais segura, né? Eu acabei não conseguindo trazer ele de volta porque ele foi para longe, estava nublado, eu acabei perdendo a visão dele no óculos e também a vista no olho ali, né? Não estava conseguindo identificar, e aí acabei perdendo o drone e mandei ele mais para longe do que ele já estava. O 7º erro que eu acho que eu cometi foi não ter configurado direito o canal do óculos, porque como eu configurei tudo em casa, né, configurei no Betaflight, eu não lembro qual foi o canal que eu coloquei, né? E quando eu liguei o óculos, eu fiz a busca pelo óculos para sintonizar o canal. E assim que ele achou o canal, eu achei que estava no canal correto, né? E fui com aquele canal ali fazer o primeiro voo, né? Talvez eu poderia ter verificado ali se estava no canal correto, porque eu acho que pode acontecer de ele não estar no canal correto no óculos e mesmo assim ele ter um pouco de sinal. Isso pode ter ocasionado aí a grande falha de eu ter perdido o drone. O número 6 aqui, que eu listei aqui dos meus erros, foi não testar o alcance do sinal com o drone ainda no solo, né? Eu poderia ter feito o quê? Ligado o drone. Eu poderia ter ligado o drone e ir me afastando aos poucos, né? Tentar ver qual que é o máximo que eu conseguia ir com o drone ainda no chão, sem perder o sinal do vídeo, né? Que foi, no caso, o meu problema maior foi perder o sinal do vídeo. O sinal do rádio, eu acredito que ele estava bem sólido, assim, bem intenso o sinal e eu não tive nenhum problema. O problema foi o sinal do vídeo. Então eu poderia ter feito isso, né? Deixava o drone em algum lugar ali parado ligado e sair tentando ver qual que é o máximo que eu conseguia ir sem ter interferência ali no meu sinal do drone. Eu acho que se eu tivesse feito isso, com poucos metros eu já ia ver que eu ia perder o sinal e talvez não ia arriscar ter levantado ele e acabar perdendo o drone. O 5º erro que eu listei aqui foi não ter configurado o VTX para maior potência, né? O meu VTX é aquele da SpeedBee, o TX800, então a potência maior dele era 800. E no Betaflight, eu lembro como eu estava testando ainda configurando, eu deixei ele na potência menor, né, para poder ele não aquecer muito, e eu não lembro de ter configurado isso antes do voo, né, até porque
Eu fiz aquele voo ali, eu não estava em casa, então eu não estava com o computador para fazer a configuração do Betaflight. E talvez esse erro aí que eu cometi de não configurar a potência ali do VTX, eu devo ter perdido ali o sinal muito rápido, justamente só por conta desse erro, né? Pode ter sido a causa principal aí da minha perda de sinal, né? Sem considerar que eu também faltou uma experiência ali de voo para poder controlar o drone, mas eu acho que essa foi uma das coisas mais pesadas assim de problema que eu tive, que eu acabei perdendo o drone, né? Se eu tivesse mais experiência de voo, eu iria conseguir trazer ele de volta, mas considerando que eu tô ainda em fase de aprendizagem, então isso poderia ter me salvado. Outro erro que eu coloquei aqui na lista, foi o quarto erro, é voar sem o OSD. Né, o OSD, aquelas informações que ficam aparecendo ali na tela, né, as informações da bateria, as informações de canal do VTX, e tem várias outras telemetrias que existem ali no OSD, né. Eu lembro de ter configurado isso no Betaflight, eu coloquei ali as informações que eu queria que mostrasse, só que quando eu liguei o óculos, naquele dia lá não apareceu as informações, né? Não apareceu ali o armado, não apareceu até mesmo essas faixas laterais aqui, essa alva que eu também deixei configurado para aparecer. Aqui a direção da bússola, né? Para eu saber, eu tô virado ali para o norte, para o sul. Talvez isso eu conseguiria ter voltado para a posição que eu estava simplesmente por se eu tivesse as informações aqui na tela que me direcionasse para o lugar correto. E o terceiro erro que eu cometi foi ter começado com um drone muito potente, né? O drone 6S, 5 polegadas, é um drone assim, bem forte, né? Ele tem uma capacidade grande de voo, assim, considerável com os outros drones, né? Na categoria de 5 polegadas. E eu acho que como eu comecei com esse drone um pouco mais pesado, aí eu acabei não conseguindo controlar ele ali e acabou custando o meu drone ali por falta de experiência com um drone de 6S. Aí por isso até que eu tô agora pensando em montar um drone menorzinho, um drone mais fraco, para poder fazer ali os voos mais contidos, né, e pegando experiência, testando ali, configurar VTX, configurar rádio, descobrir as melhores configurações antes de pegar um drone um pouco mais potente e até mesmo mais caro, né, e fazer esses voos, né. E eu tinha montado o drone de 6S, né, que ele é bem potente, e com o sinal analógico, com a intenção de eu colocar a minha GoPro, né, eu tenho um GoPro não, na verdade eu tenho uma Insta360, né, aquela câmera de ação pequenininha. A minha intenção era ter esse drone analógico, porque eu iria colocar uma câmera ali, uma câmera de ação para fazer a gravação dos meus conteúdos, né? Gravar os locais, fazer os meus testes, fazer os meus voos cinematográficos. Aí por isso que eu montei esse drone um pouco mais potente, né? E aqui, ó, como pode ver, o pessoal falou que eu ainda não tinha muita experiência, eu tinha que treinar mais, mas eu já tenho bastante horas de simulador, eu já estou voando aqui um tempinho considerável, eu consigo fazer bem as manobras, né? Pelo menos o básico aqui, né? Voar, não bater muito, passar nos vãos mais abertos assim. Eu tô conseguindo, já tô com boas horas de voo aqui, né? Mas eu tenho que sempre aprender mais, né? Principalmente para fazer um voo ali, um voo realista com o próprio drone, ó. Eu passei aqui no meio do container aqui tranquilamente. Esse simuladorzinho aqui é muito bom. Eu acho que eu peguei bastante prática aqui, pelo menos de memória muscular aqui com o controle, né? Já dá para ter uma boa noção. Deixa eu dar o reset aqui. O segundo erro que eu cometi foi não ter desarmado o drone enquanto dava tempo, né? Teve um momento que eu fiz o voo lá que eu consegui ainda abaixar ele um pouco ali depois de umas árvores e eu tava com ele ali numa altura ali mais ou menos de uns 30 metros, 40 metros, não sei. Mas se eu tivesse desarmado ele naquele momento, eu ia conseguir pegar o drone ali num campo aberto, né? Ele não ia cair em cima de nenhuma árvore. Talvez ia quebrar alguma coisa, mas eu ia pelo menos recuperar o drone, né?
Aí nessa hora que eu consegui fazer essa baixada e eu não desarmei, eu fiz o quê? Eu coloquei o drone pra frente pra tentar trazer ele pra mim, só que ele tava virado pro outro lado. Então ele acabou indo mais longe do que ele já tava, né? Então ali naquela hora que eu achei que eu ia recuperar ele, eu acabei mandando ele pra mais longe. E aqui eu tô voando no modo acro, mas lá no parque, lá no teste do meu drone, eu tava voando no modo estabilizado. Eu acho que eu tava no modo ângulo, né? Porque ali ele ficava estabilizadozinho assim, né? Eu vou até colocar aqui no modo ângulo, né? Que é que ele fica estabilizado, então eu coloquei só assim o stick para frente, stick para trás, né? Esse modo de voo aqui é bem interessante para quem está começando, né? Mas no caso ali, eu acho que não foi nem o modo que me condenou ali, fez perder o drone. Eu acho que no caso ali foi mais o vento que levou o drone para longe. Aqui eu voltei pro modo acro, tá? Só para voltar a fazer os voos melhorzinho aqui. Né? O problema lá foi o que? O vento que mandou ele para longe assim que eu subi, assim que eu dei uma subida boa com ele, o vento já arrastou ele. E como o vento arrastou, o sinal do vídeo perdeu e eu não consegui trazer de volta, né? Foi um erro cabalístico, assim, de primeiro voo, assim, que foi bem duro, na verdade. E eu acho que é isso. Aí agora só falta o motivo número 1 ali, que eu acho que foi um dos erros principais que eu tive, que foi voar sem o GPS e sem o buzzer. O GPS principalmente para poder, onde quer que ele tenha caído, eu teria encontrado ele, né? Porque ele deixa as referências ali de posição, né? O posicionamento dele na latitude, longitude, que eu poderia recuperar. E o buzzer é para, se ele caísse ali perto ali, eu poderia acionar o buzzer. E com o buzzer eu ia conseguir achar ele mais rápido, né? Ia escutar ali o barulho dele e já ia encontrar ele, né? Então os dois ali é perfeito, né? O GPS mais o buzzer, você encontraria facilmente o drone, né? O GPS ia mostrar para você a posição que ele tá, então você vai ali numa região de mata, consegue saber mais ou menos ali o raio onde você tem que procurar. E o buzzer você escuta e já acha com mais facilidade, né? Se eu tivesse esses dois aparelhozinhos aí instalados, eu ia conseguir recuperar meu drone com tranquilidade, né? Mesmo quebrado, já ia ser alguma coisa de poder voltar com ele para casa. E é isso, eu espero que quem esteja começando assim como eu, possa ver esse vídeo aqui para não cometer esses erros, né? Eu tive bastante comentários aqui me apoiando, falando que também já aconteceu isso com eles no primeiro voo e tudo, né? Então eu acho que se eu tivesse a chance de poder falar para quem está começando, talvez começar e já ter todas essas precauções, que vai ser muito bom, porque não vai ter essa frustração de perder o drone aí logo no primeiro voo, né? E ter esse tombo aí que talvez vai atrasar bastante na evolução dos voos, né? Que no meu caso, eu montei aquele drone de 5 polegadas, fiz a configuração dele, e eu não tenho as peças aqui para poder montar outro, né? Eu vou ter que sair comprando as peças novamente. Eu até tenho aqui aquele mesmo conjunto da SpeedBee de controlador e ESC, eu tenho aqui. Tenho também motores, eu tenho os motorizinhos. Eu só não tenho o frame, o receptor e o VTX, né? Eu teria que comprar essas 3 peças aí para poder montar um novo. Eu já tentei comprar nessas semanas aqui que se passaram, né? Eu tentei comprar essas peças, mas por enquanto o frame eu ainda não consegui comprar. Eu até fiz o pedido lá no AliExpress, só que eu não sei o que acontece, minha conta ela tá tendo muito pedido que está sendo devolvido, né? Então eu compro lá e depois tem que esperar uma semana e aparece lá que a importação não foi autorizada. Então tá sendo bem difícil comprar agora as coisas no AliExpress, né? Além de ser caro as coisas, ainda tem esse porém de que a gente não pode comprar as coisas que a gente quer, né? A gente tem que ficar dependendo ali da boa vontade ali dos correios, da alfândega ali autorizar o pedido que a gente faz. Mas, opa, caí. Mas é isso, né? Eu não vou desistir aí, eu vou tentando comprar as coisas aos poucos.
e logo logo montar outro drone, né? Eu comprei também aquele frame do Mobula 7, se não me engano, aquele dronezinho mais menorzinho. E logo logo eu vou estar voando talvez com ele. Eu não vou tentar ir para um 6S de cara logo não. Eu vou ir ali mais contido, fazer um dronezinho mais seguro ali para aprender. E é isso. Se você gostou do vídeo aqui, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, porque eu sei que teve contratempos aí, mas eu vou continuar trazendo conteúdo. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Valeu, fui!